Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa semana BNCC para concurso público. É um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada por ter se inscrito. Ainda dá tempo de indicar essa semana para outras pessoas acompanharem também, porque aquilo que é bom, a gente compartilha com um colega seu. Somente essa semana essas aulas estarão disponíveis de maneira gratuita. Tudo bem? Maria Cláudia, se você ainda não me conhece, corre lá no meu Instagram para conhecer um pouquinho mais da minha história. Maria Cláudia Professora. Me acompanha lá. Toda sexta-feira tem live de conteúdos de reprogramação mental. Essa semana é uma semana muito especial. Todos os dias você terá aula. No dia 9, 10 e 11, cada um com um tema muito importante sobre a BNCC. E logo depois, você vai ter um simulado, tá? Você vai clicar no link da sua página aí embaixo e já será direcionado para um simulado. Esse simulado, a resposta dele é secreta. É só você quem vai saber o seu resultado. É importante neste momento a gente avaliar, porque a inteligência nos diz que a gente precisa gastar energia com aquilo que é necessário. Tá? Aonde está o seu foco, está o seu coração, é onde você está gastando energia. E em 2023 será o ano da sua aprovação no concurso público que você desejar, tá bom? Pega essa dica e vamos para a nossa aula de BNCC. Vou compartilhar com você a minha tela. Até mais, tchau! Olá, pessoal! Vamos começar aqui então, tá? Sem demora nenhuma, com a Base Nacional Comum Curricular. Essa primeira aula vai ser a aula de introdução, ok? Então, por que necessitou ter uma base comum curricular, a BNCC, se antes nós já tínhamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós tínhamos os referenciais curriculares, em Minas Gerais nós tínhamos o CBC, tínhamos vários documentos que normatizavam o processo da educação país afora. Tá? Então, por que da necessidade de uma base? É importante que você entenda essa necessidade para clarear muita coisa para você aí, tá bem? Então, lá em 90, na década de 90, começou algumas preocupações a respeito da educação nacional. Entre elas, lá em 1996, é publicada, então, a Lei de Diretrizes e Base Nacional, ok? A LDB foi publicada em 1996 através de uma lei. Então, a LDB é lei, a base não é lei. Então, pega essa dica aí, ok? O PISA, ele começou a ser analisado nos anos de 2000. Então, 2000 começa o PISA. O PISA, gente, ele é um indicador da qualidade da educação. Havia tendências tecnicistas ainda surgindo, teve aquela questão do construtivismo mal interpretado. Então, muitas coisas estavam acontecendo e a educação brasileira estava se desorganizando, ok? Embora tivesse um referencial curricular nacional, esse referencial curricular, ele dava uma abrangência muito grande. A gente tinha a parte comum, a parte diversificada e uma abrangência. Então, as escolas país afora, elas tinham sistemas de ensino diferentes. Elas ofereciam conteúdos básicos para esses alunos, mas cobravam esses alunos de maneira diferenciada. Imagina um país do tamanho do Brasil em que cada lugar. Se a gente recebia um aluno que veio lá do Nordeste, esse aluno estava num período. Se a gente recebia um aluno lá do Rio Grande do Sul, ele estava em outro. E se um aluno nosso mudasse lá para o Amazonas, chegava lá no Amazonas, ele tinha uma realidade diferente. Então, essa foi a primeira necessidade básica, tá? Além disso, começou a acontecer, mundo afora, algumas reformas curriculares, tá? Os Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Finlândia, Portugal e tantos outros países começaram as suas reformas. E essas reformas, elas estavam relacionadas ao PISA. É uma preocupação mundial, tá? Então, primeiro desafio que o Brasil enfrentou para fazer a implantação da base. Primeiro, gente, era a questão da necessidade de formar pessoas qualificadas para o mundo do trabalho. Depois, de aumentar a produtividade dessas pessoas que estavam entrando no mundo do trabalho. E ampliar também a participação efetiva de todos os cidadãos. É transformar esse cidadão num cidadão
pensante, autônomo, tá? Ético. Melhorar a qualidade de vida e dos serviços. Se eu tenho uma pessoa que ela é melhor formada, ela vai oferecer um serviço melhor, portanto, a qualidade de vida e bem-estar para todos estará assegurada. E a construção de uma sociedade justa, porque é isso que a educação, ela tanto vigora, é na justiça, na inclusão, na democracia. São os pilares para uma sociedade justa, inclusive democrática, tá? Então, existia um funil, e esse funil ele estava muito irregular. Na educação infantil, tá? Entrava 8,5 milhões na educação infantil, na pré-escola e na creche, ok? Mas lá no ensino fundamental, que lá nos anos 90 era obrigatório a criança entrar no ensino fundamental, tá? Entrava aí 27,3 milhões de matrícula. O ensino médio, ele era responsável, gente, por 7,9 milhões. Opa, peraí, sumiu 20 milhões de pessoas nesse cálculo. O que aconteceu? Tá, 3,6 foram para o EJA, para jovens e adultos, ok? Desse 1,8 milhão foi para a educação profissional. E apenas, juntando ali o 7,9 mais o 3,6 milhões de brasileiros matriculados em 2016, que esse é do censo de 2016, somente 8 milhões chegava numa graduação no nível superior. E ainda cabe uma ressalva aí, que esses 8 milhões, nem todos chegavam a concluir o ensino superior. Ou seja, 2016, 2017, tá? São os anos aí de agitação de construção de base, havia 57 milhões de matrícula, tá? A defasagem do ensino fundamental para o ensino médio chamou muita atenção. Então, precisou-se fazer uma reforma no ensino médio, para que não se perdesse tanto. Então, a base, ela é para a educação básica. Qual que é a educação básica? A educação básica é essa daqui. É a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá? Aqui, gente, vai caber a nossa BNCC, tá bom? Somente aí, ok? Então, vamos lá. Agora, tem um outro desafio também apontado dentro destes dados. Olha bem, 50% das crianças, daqueles 27 milhões lá, 50% não estavam alfabetizados até o 3º ano do ensino fundamental. A gente tinha até o 3º ano para alfabetizar, mas terminava o 3º ano, o 4º, o 5º, e essas crianças não alfabetizavam. No Nordeste, era mais alarmante ainda, 70% dessas crianças não estavam alfabetizadas. E iam, e seguia, porque o rumo da educação era esse, era seguir com a criança. O ensino médio e o jovem, e o EJA, gente, também, tá? Ele retrocedeu. Os alunos aprendiam menos do que há 20 anos atrás. E ainda a gente tinha 1,7 milhões de pessoas que eram nem estuda, nem trabalha, entre 15 e 17 anos. Estavam a jogar Free Fire em casa, de repente? Não sei. Conta aí pra mim. 2016, 17 já tinha Free Fire? Não sei. Então, olha o grande desafio da educação brasileira. 80% dos jovens, eles não conseguiam chegar à universidade. Eles saíam já despreparados do ensino médio para o mercado de trabalho. Uma pessoa despreparada, ela tem uma mão de obra mais barata, uma qualidade de serviço que não é tão desejável assim, tá? E existia também a estimativa que, a partir de 2022, essa população jovem, ela começava a reduzir. Por quê? Esse pessoal que saiu lá do ensino médio, gente, e já foi para o mercado de trabalho, ele já está trabalhando, está ganhando a vida dele, né? Então, o que aconteceu? Ele já passou para a vida adulta e o mundo cada vez mais difícil. Aí veio a proeficiência do SAEB de 2015, pouquíssimo satisfatório. Tá? Então, nós temos 15% dos estudantes com uma defasagem, esses 15% de 300 mil com defasagem, tá?
ou seja, nível 0 e nível 1 na língua portuguesa e na matemática. 32% desses alunos, eles aprendiam o básico do básico no Fundamental 2. E o ensino médio, gente, 40% chegava lá, era sem saber nada no terceiro ano do ensino médio. Então, isso foi extremamente grave. Quando se aplicou o SAEB, tá? Que é o Sistema de Avaliação Educacional Brasileiro, e aí ele era aplicado de tempo em tempo, chegou nesse resultado alarmante. O Brasil estava com números muito críticos em relação à educação. E como resolver esse grande problema que estava formado, tá? Esse problema ele poderia ser resolvido com um currículo mais ambicioso. A base não é currículo, anota isso daí, tá? A base não é lei e a base não é currículo. Mas, meu Deus, Maria Cláudia, o que a base é? A base, eu já conto para você, vou deixar isso em suspenso. A formação inicial e continuada de docente, quem cuida de quem cuida, tá? Então, a preparação do docente precisava começar, gente, uma mudança lá no ensino superior das licenciaturas. Então, o professor que estava sendo preparado, ele precisava ser melhor preparado. Antes, a educação superior era técnica, agora ela precisa ter um foco no chão da sala de aula. A avaliação permanente para monitorar o aprendizado. Quem está já inserido dentro do mercado educacional sabe que além das avaliações externas, que agora são anuais, nós temos as avaliações estaduais, nós temos a avaliação de rede e temos a avaliação do professor. Então, são muitas as avaliações. Qual o objetivo de ser tão avaliado de tão perto esse aluno? É para monitorar o aprendizado. Será que tudo aquilo que foi pedido para que acontecesse está realmente acontecendo? Isso saberemos através dos índices das avaliações, tá? Uma produção de conteúdo a partir da necessidade da sala de aula. Dentro da sala de aula, há necessidade para outra, de um bairro para o outro, de uma cidade para outra. A base, ela vê o amplo, ela vê o aluno como um todo, mas ela também consegue ser aplicada dentro da sala de aula, respeitando a singularidade de cada um, tá? A pesquisa, através dos índices, dos indicadores, dos resultados das avaliações, é necessário que se faça uma pesquisa com foco no ensino. O que está sendo produtivo, o que não está sendo produtivo, onde precisamos melhorar, onde que já deu, tá? A pesquisa educacional, ela é necessária para resolver esse problema da educação brasileira. E a comunicação eficaz e a interação com a sociedade, ou seja, a educação é responsabilidade de todos. Então, o currículo, gente, o currículo, base não é currículo, ok? O currículo, ele tem o currículo escrito, que são as diretrizes, ok? E eu tenho um currículo oculto, que é aquilo que acontece lá dentro da minha sala de aula que só eu sei. Para eu ensinar o meu aluno que está lá dentro da sala de aula, eu preciso ter esse contato com o sistema de ensino. Eu preciso saber o que eu tenho que oferecer para um aluno de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano do ensino médio. Eu preciso partir de algum lugar. Então, o plano de aula, ele é elaborado pelo professor, aplicado em sua sala de aula, e ele é avaliado e precisa ser acompanhado. O professor não está sozinho na sala de aula. Então, a gestão escolar, ela compartilha também dos planos de aula daquele professor, direciona. A troca entre os pares é muito importante, porque define a necessidade na formação de uma intervenção. Às vezes, eu estou com um problema numa sala de aula. Olha, musiquinha pra gente. Pronto, respirou? Lembrou da sua sala de aula, né? Então, a rede de ensino, ela precisa auxiliar esse professor. O professor não está abandonado com a sua turma na sala de aula. A rede de ensino, ela precisa organizar os recursos materiais e humanos, tá? Analisar o padrão de qualidade, a infraestrutura da escola, os materiais didáticos precisa ser ofertado por essa rede de ensino. Anota isso que cai na prova. E a seleção e a formação de professores, tá? A admissão de professores através de concurso público ou processo seletivo. Mas tem que ser uma pessoa qualificada.
identificar o nível de recurso necessário para a implementação do currículo desejado. É importante demais que tudo isso seja feito. Gente, outros países, ó, vou até aumentar aqui para você ver, ó, Austrália, Estados Unidos, né, lá nos Estados Unidos tinha Ontário, Portugal, Reino Unido, tava todo mundo quebrando a cabeça do mesmo jeito que o Brasil. Por quê? Os tempos mudaram e a educação também mudou. Se a educação mudou, o professor precisa mudar. Porque a gente está partindo aqui, ó, das mudanças sociais que afetam o nosso aluno, que afetam o sistema educacional no Brasil. Vamos ver aqui agora condições do Brasil especificamente? Tá. Lá em 1996 a gente teve a LDB, ok? Essa LDB, ela sofreu aí algumas mudanças ao longo do período. Aqui você vai ter um conteúdo específico de LDB e as suas mudanças, tá? E tem a LDB para baixar também. Agora, gente, conversa aqui comigo. Lá em 2014, você estava onde? Estava fazendo o quê? Qual a roupa que você mais usava em 2014? Pensa aí. Era assim que você estava? Estava bonita ou estava feia? Qual era o parâmetro aí? Em 2014, começou a... Nossa, já fazia muito tempo que eu dava aula em 2014, viu? E começou uma conversa nas redes estaduais, municipais e particulares que precisava ver o movimento para a elaboração da base comum curricular, tá? Isso seria feito de maneira nacional. Então, foi uma loucura os professores pensando a respeito disso, porque muito se tinha para fazer, muito se tinha para poder falar, tinha um outro tanto de professor que ainda precisava ser convencido de que esse seria um caminho melhor para o futuro. Em 2015, 12 milhões de contribuições foram recebidas. Teve propaganda na televisão, na internet. A gente pôs uma contribuição. Precisou peneirar, porque muita coisa boa tinha, mas muita coisa que não servia para todo mundo, porque as realidades, elas são diferentes. Nós estamos pensando aqui em termos de Brasil. Então, em 2016 veio a segunda versão. Então, alguns especialistas a respeito da educação, 9 mil especialistas começaram a filtrar e sai a versão 2. Em 2017, gente, o MEC, ele lança a versão, ele é entregue para o MEC a versão 3, que entraria em vigor em 2020. Anota isso daí, ok? Ensino médio não entrou nessa conta, porque lá nessa época estava tendo a conversa a respeito da reforma do ensino médio, ok? Que aí a reforma do ensino médio, ela levou mais tempo. Em dezembro, então, de 2017, é aprovada a BNCC da educação infantil e do ensino fundamental, tá? Então, a base. O que é a base? A base não é lei, a base não é currículo, a base, ela é um documento normativo. E como documento normativo, é uma norma. A norma é uma regra, ela precisa ser seguida, ok? Então, escreve aí no seu papel, com uma letra bem bonita. Base, documento normativo. E ela vai definir, gente, um conjunto orgânico e progressivo. Como que é isso? É do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo, em relação às aprendizagens essenciais para todo estudante. Então, eu tenho um conteúdo que é básico ali no primeiro ano, tá? Ele começa de pouquinho, começa fácil, e ele vai aumentando. Então, vou dar um exemplo para vocês visualizarem. Vamos supor que eu tenho a casa. A casa, ela é o conteúdo base, eu e minha casa. Aí depois vem eu e meu bairro. Depois vem a cidade. Da cidade vem o estado. Do estado vem o país. Do país vem o continente. Do continente vem o mundo, o planeta. Então, é assim, é do mais próximo para o mais longe, é do mais simples para o mais difícil. Isso que é a aprendizagem essencial e orgânica e progressiva, ok? Então, a base também, coloca aí para mim, ó, faz assim, ó, 4 dedinhos na sua mão, 4 dedinhos para você não esquecer. Base, 1, documento normativo. 2, orgânico e progressivo. 3, aprendizagem essencial.
E 4, formação integral do ser humano. É isso que é a base. Se tivesse que dar um conceito perfeito para a base, seria os seus 4 dedinhos aí. Para o vídeo e repete. Repete aí. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui, gente. Outros 4 dedinhos aí para você levantar, tá? Mexe com o seu corpo para agitar o sangue um pouquinho aí, porque senão logo tudo isso cai na linha do esquecimento, tá? Então, a base, ela é uma política de educação básica, alinhada a outras políticas e ações. Quais são as ações, Maria Cláudia? Vamos ter mudança no Fundeb, vamos ter mudança na CLT, que é a Lei do Trabalho, vamos ter mudança na Lei Brasileira de Telecomunicações. Então, a base não ficou restrita apenas à escola. Ações por todo o país foram necessárias e outras políticas precisaram ser construídas, ok? Mas vamos cuidar da nossa parte aqui que interessa, que é a escola. Então, primeira coisa necessária, formação de professores. Era necessário formar professores para trabalhar com a diversidade, tá? E essa diversidade, gente, é dentro de um todo. As avaliações, elas serão, então, avaliações sistemáticas, tanto da União, do Estado, do município e do professor. Os conteúdos educacionais, eles passam a ser comuns para todos os alunos. Ou seja, se você pegar aquele livrinho pequenininho de 800 páginas, que é a base, você abrir lá, ciências, primeiro ano, você tem lá os componentes curriculares que devem ser ensinados em ciências para um aluno de primeiro ano. Então, é daí que nasce a avaliação estadual e a da federal. E a infraestrutura, que é a alocação de recursos necessários. Então, a base ela vai trabalhar com essas partes. A formação do professor sempre continuada, a avaliação do processo ensino-aprendizagem, os componentes curriculares para determinado ano, tá lá já dentro, e a infraestrutura, ok? A base, então, ela é feita através de um pacto federativo. Por que um pacto federativo? Porque nós somos um único país. Então, o aluno que está lá no sul e ele vier para o sudeste, ele vai continuar acompanhando o mesmo conteúdo que ele tinha lá. É lógico que a professora dele ensinava de uma maneira e aqui a gente vai ensinar de outra, mas o conteúdo, o componente curricular, a habilidade, a competência que está sendo desenvolvida nesse estudante deverá ser a mesma. Então, por isso, um pacto federativo entre União, Estado e município. E ele tem que ter também um balizador da qualidade. Mas como que eu vou saber que balizador que é esse? É o critério de igualdade, tratar todos como iguais, e da equidade, dar a cada um a quantidade que necessita. É que já tem a necessidade de meia laranja, eu dou meia laranja. Para um outro maior, uma laranja inteira. Para um outro gigante, um saco de laranja. É assim. A igualdade, a laranja para todo mundo. E a equidade, à medida que cada um precisa, tá? Então, base não é currículo, porque a base é um quê? Fala para mim, ó. Pega aqui, documento normativo, ok? Não é currículo, ela é um documento normativo, é a direção onde cada um tem que chegar. Por isto, ela é obrigatória. Ela tem que estar presente dentro dos currículos estaduais, dos municipais e do projeto político-pedagógico. O sistema das redes escolares e o Distrito Federal e do município. Gente, a base é para todos, todas as escolas de educação básica, independente se ela é da rede privada, as escolas particulares, ou se elas são da rede pública, ok? Se ela é confessional, se ela é militar. Não, a base é para todos, tá? Então, os currículos, eles devem ter lá dentro deles, assim como o projeto político-pedagógico, a base. Então, currículo, gente, o currículo, ele garante as aprendizagens essenciais. Então, a base nacional comum curricular, ela não defende que cada aluno, ele desenvolva ali as competências e no final do ensino médio, ele tenha o desenvolvimento das 10 competências.
Você sabe o que é as 10 competências? Ah, fica para outra aula. Vem que eu te explico, tá bom? Então, respeitando e contemplando as especificidades regionais e locais, todo aluno tem direito a esse desenvolvimento. É respeitado, sim, a diversidade. É contextualizado com o local. Então, eu pego ali um objeto de aprendizagem, tá? E levo esse objeto para minha cidade, para minha escola, para minha sala de aula. A base como fundamentos pedagógicos. Então, ela tem um compromisso de ser integral, tá? Esse integral está na nossa aula de 10 competências gerais. Talvez você não veja nesse webinário, mas se você tiver acesso ao curso depois, você vai saber detalhadamente essas 10 competências, porque ela cai muito em concurso público. Mas vamos lá, a formação e o desenvolvimento humano em suas dimensões. Intelectual, ok? O intelecto daquela criança, o cognitivo dela. Então, se preocupava antes só com o que eu tinha que ensinar para aquela criança, o que aquela criança precisava aprender, independente das condições físicas, afetivas. Não, hoje considera-se um sujeito como um todo. Se ele saiu de casa com fome, ele tem um físico prejudicado. Se ele saiu de casa e brigou no meio do caminho para poder chegar na escola, ele está com o afetivo e o social prejudicado. Se ele falou palavrão, a ética e a moral já foi embora. Ou será que ele está vivendo só um mundo virtual, um mundo simbólico? Então, hoje eu preciso ensinar o menino de maneira, respeitando ele como ser humano global, observando o intelectual, o físico, o afetivo, o social, o ético, o moral e o simbólico. Então, eu preciso entender que essa criança, esse educando, esse adolescente, esse estudante, ele tem uma visão plural, porque ele faz parte de um todo, mas singular, porque ele é sujeito único e ele precisa ser integral. Da criança e do adolescente, do jovem e do adulto, porque eles são os sujeitos de aprendizagem. Tá ficando bom isso, hein? Então, vamos lá. A educação básica, gente, ela tem o foco do quê? Tá? Foco do quê? Educação básica. O aprimoramento pessoal, o alinhamento dos princípios, porque vai para uma agenda aí de 2030, tá? E nessa agenda de competências do século XXI, os conhecimentos, competências e habilidades, atitudes e valores. Vamos conversar a respeito de cada um desse, tá? A agenda não vamos falar aqui não, porque a agenda ela ainda tá longe, não vai cair na prova do concurso. Mas isso daqui cai. Ó, vou até aumentar aqui para você dar um print na tela agora. Escreve isso num pedaço de papel e cola na geladeira. Porque isso, gente, é fundamental. Então, na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimento. O que é o conhecimento? Conceito e procedimento. A habilidade. O que é habilidade? Prática cognitiva e socioemocional. Atitudes e valores, tá? Ética e moral, para resolver as demandas complexas da vida cotidiana e pleno exercício da cidadania e do mundo. Deu print aí? Parou? Já escreveu? Ótimo, beleza. Então, aqui, eu tô pegando aqui de base a BNCC, a terceira versão, na qual ainda não estava incluído o ensino médio, a educação infantil e o ensino fundamental, tá bom? Na educação infantil, é a aula de amanhã, ensino fundamental, a aula de depois de amanhã. Então, fica aqui aí, eu te explico direitinho lá mais, tá bom? Então, vem comigo. Para por aqui, agora você vai fazer o seu simulado, vai receber a sua nota, compartilha com quem ainda não teve, meia hora, 30 minutos, ó, belezura, tá? Então, tchau, tchau, gente!